Vovó conta sua vida secretamente surpreendente em um cabaré e o mistério por trás disso. E numa noite chuvosa, o barulho da água batendo nos vidros parecia chamar Ana para a casa da avó. O bairro elegante estava mais misterioso do que nunca, cercado por flores que pareciam sussurrar segredos entre si. A avó, com seus cabelos prateados e sorriso acolhedor, sempre teve uma aura especial. Mas naquela noite, Ana sentiria que havia muito mais em sua história. Ao revirar antigos álbuns de fotos, Ana se deparou com imagens de sua avó em trajes extravagantes, com um olhar vibrante que a juventude parecia ter deixado intacta. Cada página virava uma nova revelação. A avó dançando sob luzes brilhantes, em palcos repletos de glamour e emoção. O coração de Ana disparou. Aquela mulher que sempre a ensinou sobre tradições e valores havia sido uma renomada dançarina de cabaré. Era um choque misturado com orgulho. Ela não podia acreditar que sua avó, uma senhora tão conservadora, tivesse se lançado na ousadia do entretenimento noturno. Os olhos da avó brilhavam ao compartilhar histórias de noites embaladas pela música, risos e desafios. Naquela época, dançar era a minha liberdade, dizia ela. Sua voz suave, carregando nostalgia e uma leve tristeza. Mas o que parecia um conto de glória se tornava um emaranhado de sentimentos. Enquanto Ana ouvia, lembrava das conversas silenciosas, dos sussurros familiares, das histórias que nunca foram contadas. E então o nome de um homem amargo surgiu, o irmão da avó, um homem que se opunha à libertação das mulheres, que guardava o passado como um secreto trunfo, pronto para desenterrar escândalos familiares. O receio chegou ao coração de Ana, na forma de um nó na garganta. Seu orgulho agora dividia espaço com o medo. O ambiente, antes aconchegante, tornou-se um palco para segredos obscuros. O que aquela revelação significava para a imagem que Ana tinha da avó? Ela sentia que o passado havia se tornado uma sombra sobre o presente. Então, a avó recebeu uma carta anônima. Ameaças que ecoavam como um chamado à ação. O passado dela poderia não estar tão enterrado quanto pensavam. Ana estava intrigada e assustada ao mesmo tempo. O que fazer quando os segredos ameaçam a harmonia construída por gerações? Seu coração estava apertado e uma dúvida a consumia. Deveria preservar a imagem da avó como uma dançarina ousada ou como a cuidadora amorosa que sempre foi? O peso da escolha estava sobre seus ombros. Os desafios enfrentados pela avó na juventude começaram a refletir os conflitos internos de Ana e a vontade de lutar pelo que acreditava certo. O cabaré se tornava não apenas um lugar de dança, mas um símbolo de resistência e liberdade em tempos sombrios. Ana estava à beira de uma descoberta ainda maior. E aquela noite chuvosa, com seus segredos, não parecia ter terminado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ainda estava imersa nas histórias da avó, os ecos de risadas e música preenchendo seu coração. As revelações sobre o passado da avó a deixavam confusa, uma mistura de orgulho e preocupação. Então o telefone tocou. O som cortou o silêncio do ambiente, como uma lâmina afiada. Ana se sobressaltou. Era uma ligação desconhecida. Alô? Perguntou sua voz hesitante. Do outro lado, um silêncio pesado. Ana? A voz era rouca, como se tivesse sido arrastada por um longo caminho. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. O coração de Ana acelerou. O que mais poderia ser revelado? Quem é você? Gritou, já sentindo o nó na garganta se apertar mais forte. Não importa quem sou, importa o que vou dizer. Sua avó não é quem você pensa. O passado dela está se aproximando. E as coisas que você descobriu estão apenas coçando a superfície. Com essas palavras, Ana sentiu um frio na espinha. As imagens do álbum, aquelas danças sob luzes brilhantes, começaram a se transformar. Antes, cheias de vibrantes movimentos, agora pareciam sombras. De um segredo aterrador. O que você quer dizer? Que segredos? Sua voz tremia. Pergunte a ela sobre o porteiro do cabaré. Ele sabe mais do que você imagina. E a ligação foi cortada. O silêncio tomou conta, mas a tempestade dentro de Ana se intensificou. O que aquele desconhecido poderia saber sobre sua avó? E quem era aquele porteiro? Ela precisava saber. Vovó! Chamou, apressando-se até a sala. A avó estava apoiada na mesa, um olhar distante perdendo-se na janela. Ao perceber a expressão de Ana, algo no olhar da avó mudou. Ela sabia que algo estava errado. O que houve, minha querida? A avó perguntou, mas a preocupação já a havia envolvido. Preciso que você me fale sobre o cabaré. Sobre o porteiro. Por que estão falando de você? A voz de Ana estava quase chorando. A avó hesitou, uma sombra de dor cruzando seu rosto. O ritmo da chuva aumentou. Então ela se virou, lentamente, como se estivesse decidindo entre guardar ou soltar o que sentia. Ana, existem segredos. Começou, mas então uma batida forte na porta a interrompeu. O barulho ecoou como um tambor, exigindo atenção. Alguém está aí, chamou a avó, a voz agora cheia de apreensão. O isolamento da casa parecia ter sido rasgado por uma ameaça externa. Ana sentiu um frio na barriga e sua mente estava uma tempestade. Ao abrir a porta, um homem alto e imponente estava de pé, com um olhar feroz que queimava a alma. Era o irmão da avó,
aquele homem amargo que ela pouco ouvira. Eu vim pegar a verdade e não a mentira. Ele olhou firme para a Ana. Depois voltou seu olhar para a avó. Você não pode mais esconder o que viveu. Ana olhou entre os dois. O que estava acontecendo? A avó, antes uma fonte de amor e história, agora parecia ser confrontada com um passado sombrio. O que ele quer dizer, vovó? A voz de Ana saiu como um sussurro, quase um medo. A avó respirou fundo. Não quer ouvido verdadeiro e seu olhar se perdeu novamente por um momento. Então, com temor na voz, ela começou. Existem coisas que aprendi a guardar, Ana. Coisas que poderiam mudar tudo. O choque de suas palavras ressoou como um trovão na mente de Ana. O passado da avó não era apenas uma história de dança e liberdade. Havia algo mais, algo que poderia desmantelar a vida que conhecia. O que você escondeu de mim? As lágrimas começavam a brotar, mas naquele momento, com a tempestade rugindo do lado de fora e a presença ameaçadora do tio, uma revelação estava prestes a mudar tudo. O porteiro do cabaré, o passado da avó. Segredos obscuros que poderiam não ser apenas dela, mas de toda a família. Ana fechou os olhos, seu coração batendo forte. Que escolhas ela teria que fazer? E que verdades dolorosas estavam prestes a vir à tona? O futuro parecia incerto, mas uma coisa era clara. Tudo mudaria a partir daquele instante. Ana sentiu a tensão no ar palpitar ao redor dela. As palavras da avó ainda pairavam como ecos, e o olhar do tio, frio e autoritário, a fazia tremer por dentro. Aquela conversa se transformara em algo muito maior do que ela esperava. A verdade não pode ser escondida por mais tempo, o tio exclamou, com a voz ecoando na sala silenciosa. A sua avó tem um passado que ela não quer que você conheça. Algo que pode destruir a nossa família. O coração de Ana batia forte. Ela estava entre dois mundos. Um pé na história da avó e o outro do mistério que estava emergindo. O tio, com um olhar fixo, parecia transbordar de raiva e determinação. O que você sabe sobre o porteiro? Vovó? Ana pressionou, o medo já virando um nó na sua garganta. A avó fechou os olhos, como se cada palavra fosse um peso que ela não queria carregar mais. A chuva lá fora aumentava, batendo cada vez mais forte, como se o mundo estivesse intervindo naquela discussão. O porteiro, começou a avó, parte da minha vida antes do cabaré. Não foi apenas um trabalho, havia algo diferente entre nós. Ana ficou confusa. A imagem do cabaré, das danças vibrantes, agora estava manchada por um pedaço sombrio. O que você quer dizer com diferente? Perguntou Ana, agora olhando para o tio, que parecia cada vez mais ansioso. Você e ele? Ele, a avó olhou para o chão, sem conseguir prosseguir. O silêncio parecia gritar por respostas. Ele não é só um porteiro. Ele era um amor, um amante, o tio cortou, quase rosnando. E você precisa entender que esse amor, esse escândalo, poderia arruinar não só a vida dela, mas a nossa. Ana piscou, aturdida. Como assim? A avó, que sempre foi um pilar de moralidade e tradições,
tinha um amor proibido? A ideia a chocava e, ao mesmo tempo, a atraía. Você está mentindo! Ana gritou, o desespero em sua voz. Como você pode dizer isso? Porque é a verdade, retrucou o tio, agora com raiva. Ele a ameaçou quando ela decidiu se afastar. Fez promessas que ela não poderia cumprir. O que você quer dizer com isso? Ana indagou, a cada palavra seu coração pesando mais. Nesse momento a avó virou-se, parecendo mais velha do que nunca. A verdade é que eu sou mãe dele, Ana. Ela soltou, a voz quebrada, mas firme. O porteiro do cabaré é seu pai. A revelação caiu como um raio. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seu pai, aquele homem que ela nunca conheceu e que sua avó sempre mantivera em segredo, estava ligado a um passado que parecia mais um filme que sua vida. O quê? A voz de Ana mal conseguia sair. Ela olhou para o tio, que agora estava pálido como uma folha. Ele hesitou. Então apontou um dedo para a avó. Você fez isso. Você destruiu nossa vida. E agora quer que ela viva uma mentira. Não! Gritou Ana, sentindo uma fúria crescente. Isso não pode ser verdade. É a verdade, implorou a avó, as lágrimas escorrendo. Eu tentei proteger todos, mas os segredos sempre voltam. O passado nunca desaparece. Enquanto Ana processava a revelação, o tilintar de uma chave na porta soou como um sinal de alarme. O coração dela disparou. O que mais poderia acontecer? Com tudo isso saindo à tona, o que mais estava escondido? E quando a porta se abriu, uma figura emergiu da tempestade, ensopada e com uma expressão de terror. Era o porteiro. Ele olhou para a avó e depois para Ana, o olhar carregado de algo mais profundo. Eu vim porque preciso falar. E sua voz sumiu na intensidade do momento. Ana, gelada até os ossos, percebeu que o verdadeiro tormento estava apenas começando. O que mais aquelas pessoas tinham a esconder? E qual seria o preço de toda essa verdade? Ana ficou paralisada quando o porteiro entrou na sala. As revelações anteriores pareciam nada em comparação à sua presença. O homem estava molhado da chuva, os cabelos bagunçados e a expressão nervosa. Era como se ele carregasse o peso do mundo nas costas. Tensão no ar. O que mais poderia ser revelado? Por favor, não é o que você está pensando. A avó exclamou, mas o porteiro não hesitou. É hora de acabar com os segredos, Maria. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Ana sentiu um aperto no peito. Quem era esse homem para exigir tanta coisa? O tio parecia prestes a explodir. O que você sabe? Ana perguntou, pressionando. O porteiro respirou fundo, quase lutando contra suas próprias emoções. O que você precisa saber é que... Ele hesitou, olhando para a avó com um misto de dor e amor. Eu sou seu pai. As palavras caíram como um raio na sala, ecoando. O coração de Ana disparou. Ué? Ela sussurrou. O mundo ao seu redor parecia apagar. Não, isso não pode ser verdade. É verdade, Ana. Ele insistiu. Eu só não sabia. Sua avó me escondeu e todos esses anos eu a persegui, pensando que tinha chance de ser seu pai. E por isso nunca estive lá. A avó, agora pálida, lutava para falar. Ana, eu não queria te magoar. Eu só queria te proteger. Proteger de quê? Ana explodiu,
as lágrimas brotando. De saber quem você realmente é? Que tipo de mãe faz isso? O tio observava, sua raiva em ebulição. Cada um respirava a carga daquela revelação. O silêncio estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. Teve um acidente. O porteiro continuou, a voz trêmula. Eu não sabia que você estava viva. Acreditava que você tinha morrido com a sua mãe. Ana ficou paralisada. Sua mãe. Uma sombra de alguém que ela nunca conheceu. Você realmente sabia? Ela perguntou, confusa e magoada. Você nunca procurou? Eu não sabia. Fui enganado. Ele gritou, a dor evidente. A sua avó me disse que você não poderia viver uma vida normal, que seria melhor assim, para todos. A avó se virou, a expressão marcada pela dor. Ana, eu fiz o que achei certo. Naquele tempo o cabaré era cheio de perigos. Havia pessoas que não queriam que eu seguisse em frente com ele. O tio soltou um riso sarcástico. E agora? Olha onde estamos. Todo mundo envolvido em mentiras. Você destruiu nossa família, Maria. Ana tinha a cabeça a mil, a confusão enredando seu coração. Sentia-se traída. Então é isso? Todos têm segredos? Perguntou, olhando para o porteiro. O que mais você não contou? Há coisas que eu não consigo explicar, mas posso te mostrar. O porteiro deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Ana. Posso te levar a um lugar que lhe dará respostas, mas você terá que confiar em mim. Ana hesitou, sentindo que cada momento ali só gerava mais perguntas. E então, no estopim da tensão, uma nova batida na porta ecoou, ressoando como um alerta. Era quase como se a própria casa estivesse alertando que o passado não estava acabado. O porteiro olhou para a avó, depois para Ana, uma sombra de desespero em seu rosto. Precisamos ir agora, ele disse, puxando Ana pelo braço. O tímpano de Ana começou a zunir. O que mais ela descobriria? A vida dela estava prestes a mudar mais uma vez, e ela se encontrava no centro da tempestade. O que estava prestes a ocorrer? Ana queria respostas, mas a urgência de abrir a porta parecia prometer mais segredos que a própria verdade. Ela tinha que escolher: seguir aquele homem que se dizia seu pai, ou permanecer com a avó e o tio, arriscando perder o que poderia ser uma chance de entender sua história. E a cada segundo, a nova verdade parecia cada vez mais distante, enquanto a tempestade rugia lá fora. Ana ficou paralisada quando o porteiro entrou na sala. O homem estava molhado da chuva, os cabelos bagunçados e a expressão nervosa. Era como se ele carregasse o peso do mundo nas costas. Eu vim porque preciso falar. Sua voz era grave, mas a determinação tremia. A avó deu um passo à frente, os olhos arregalados. O tio estava tenso, os dedos crispados como garras. Ana olhou entre os dois, sentindo a tensão no ar. O que mais poderia ser revelado? Por favor, não é o que você está pensando, a avó exclamou. Mas o porteiro não hesitou. É hora de acabar com os segredos, Maria. Você precisa ouvir a verdade antes que seja tarde demais. Ana sentiu um aperto no peito. Quem era esse homem para exigir tanta coisa?
O tio parecia prestes a explodir. O que você sabe? Ana perguntou, pressionando. O porteiro respirou fundo, quase lutando contra suas próprias emoções. O que você precisa saber é que ele hesitou, olhando para a avó com um misto de dor e amor. Eu sou seu pai. As palavras caíram como um raio na sala, ecoando. O coração de Ana disparou. O quê? Ela sussurrou. O mundo ao seu redor parecia apagar. Não, isso não pode ser verdade. É verdade, Ana, ele insistiu. Eu só não sabia. Sua avó me escondeu e todos esses anos eu a persegui, pensando que tinha chance de ser seu pai. E por isso nunca estive lá. A avó, agora pálida, lutava para falar. Ana, eu não queria te magoar. Eu só queria te proteger. Proteger de quê? Ana explodiu, as lágrimas brotando. De saber quem você realmente é? Que tipo de mãe faz isso? O tio observava, sua raiva em ebulição. Cada um respirava a carga daquela revelação. O silêncio estava carregado de tensão, como um fio prestes a se romper. Teve o acidente. O porteiro continuou, a voz trêmula. Eu não sabia que você estava viva. Acreditava que você tinha morrido com a sua mãe. Ana ficou paralisada. Sua mãe. Uma sombra de alguém que ela nunca conheceu. Você realmente sabia? Ela perguntou, confusa e magoada. Você nunca. Procurou? Eu não sabia. Fui enganado. Ele gritou, a dor evidente. A sua avó me disse que você não poderia viver uma vida normal. Que seria melhor assim, para todos. A avó se virou, a expressão marcada pela dor. Ana, eu fiz o que achei certo. Naquele tempo, o cabaré era cheio de perigos. Havia pessoas que não queriam que eu seguisse em frente com ele. O tio soltou um riso sarcástico. E agora, olha onde estamos. Todo mundo envolvido em mentiras. Você destruiu nossa família. Maria! Ana tinha a cabeça a mil, a confusão enredando seu coração. Sentia-se traída. Então é isso? Todos têm segredos? Perguntou, olhando para o porteiro. O que mais você não contou? Há coisas que eu não consigo explicar, mas posso te mostrar. O porteiro deu um passo à frente, os olhos fixos nos de Ana. Posso te levar a um lugar que lhe dará respostas, mas você terá que confiar em mim. Ana hesitou, sentindo que cada momento ali só gerava mais perguntas. E então, no estopim da tensão, uma nova batida na porta ecoou, ressoando como um alerta. Era quase como se a própria casa estivesse alertando que o passado não estava acabado. O porteiro olhou para a avó, depois para Ana, uma sombra de desespero em seu rosto. Precisamos ir agora, ele disse, puxando Ana pelo braço. Ela queria protestar, mas então a porta se abriu violentamente e ali estava um homem alto, com um olhar ameaçador e uma expressão que fazia o coração de Ana parar. Ele ergueu um objeto reluzente, uma arma. Maria! Ele gritou, e cada sílaba era uma faca. Eu vim cobrar o que você me deve. O pânico se espalhou instantaneamente. O porteiro segurou Ana, protegendo-a com o corpo. Não! Você não pode fazer isso! A avó gritou, seu rosto pálido de medo. Ana sentiu um nó na garganta, incapaz de processar a cena. O que estava acontecendo? Que tipo de vida era essa? E você, seu traidor?
O homem ameaçou o porteiro, os olhos queimando com raiva. Você vai pagar por tudo o que fez! Já havia começado a chover, mas aquele momento era mais tempestade do que qualquer outro. Ana olhou para sua avó, que agora parecia assustada, e para o homem que alegara ser seu pai. Tudo estava desmoronando ao seu redor, e ela não sabia como escapar. O que você quer? Ana perguntou, sua voz tremendo. Devolução. O homem cravou o dedo em direção à avó, sua expressão furiosa. Tivemos um acordo. As revelações estavam se acumulando, e Ana percebeu que não sabia mais em quem confiar. O passado e o presente colidiam de forma devastadora. O que aqueles rostos familiares escondiam? Havia muito mais à frente do que ela poderia imaginar, e as respostas que tanto buscava poderiam acabar colocando uma marca eterna em sua vida. E assim, com o tempo escorrendo como a chuva na janela, Ana percebeu que a vida que conhecia estava prestes a mudar radicalmente. O momento se tornou uma encruzilhada. Que escolhas seriam feitas? E qual seria o preço dessa nova realidade? A dúvida agora dançava no ar como a música de um cabaré distante, e a verdade, coberta por sombras, estaria apenas começando a emergir. Ana ficou paralisada quando o porteiro entrou na sala. Ele estava ensopado e ofegante. Seu olhar nervoso carregava uma urgência palpável. A tensão crescia, e a presença do homem que alegava ser seu pai quase ofuscava as nuvens de confusão na mente dela. O tio continuava com um olhar fulminante, e a avó, agora pálida, tremia visivelmente. Eu vim porque preciso falar, disse o porteiro, sua voz grave, soando como se cada palavra tivesse um peso. As palavras soavam como um eco no coração de Ana, enquanto o tiquinho de esperança que surgira se tornava um frio na espinha. O que ele tinha a dizer? Que não fosse mais uma bomba a detonar? Por favor, não é o que você está pensando, gritou a avó, dirigindo-se ao homem em pé. É hora de acabar com os segredos, Maria. O porteiro respondeu firme, mas seus olhos estavam cheios de um sentimento que Ana não conseguia ler. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde demais. O tio estava prestes a explodir. Ana sentiu seu estômago revirar. O passado estava se erguendo entre eles como uma parede. O que você sabe? Ela perguntou, a ansiedade transbordando. O porteiro respirou fundo, seus olhos embaçados de emoção. O que você precisa saber é que eu sou seu pai. A sala pareceu girar por um momento. Ana deu um passo para trás, o choque aguçando todos os sentidos. O quê? Isso não pode ser verdade! Ela estava em um turbilhão. É verdade, Ana, ele insistiu, sua voz mesclada com dor. A sua avó me escondeu, e por todos esses anos fiquei perdido. Nunca soube que você estava viva. Proteger de quê? Ana gritou, sua voz cortante. Você estava lá? Você nunca procurou? O ambiente estava pesado, cada um respirando a tensão do momento. O tio, no entanto, já não aguentava mais. E você, quem se acredita para interromper tudo isso? Olha onde estamos agora. Todos vocês têm segredos. Você destruiu nossas vidas, Maria. Ana olhou para sua avó.
que finalmente cedeu ao desespero. Eu fiz isso para proteger vocês, Ana. O cabaré era um lugar perigoso e eu não queria que você fosse envolvida em uma vida de crime. Mas antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, a campainha ecoou. O porteiro olhou por cima do ombro, sua expressão mudando de chocada para aterrorizada. Temos que ir agora. Ele puxou Ana em direção à porta. Ana sentiu um pânico crescendo. A única coisa que queria era entender, mas a tensão estava se acumulando em uma tempestade. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse protestar, a porta se abriu abruptamente. Um homem massivo entrou. Sua presença era uma sombra, e em suas mãos havia uma pistola. Maria! Gritou, os olhos incandescentes com raiva. Você me deve, e agora vou cobrar! Ana sentiu o coração parar. O pânico tomou conta de seu corpo. O que você quer? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Devolução! Você me traiu! Agora você vai pagar! Nesse momento, o peso dos segredos, grilhões invisíveis que a cercaram, caiu sobre ela. E no meio da confusão, uma nova verdade começou a emergir, como um trovão no céu. A avó, a mulher que sempre lhe dissera para lutar, agora estava tremendo. A máscara de proteção que usava caindo aos pedaços. Ana olhou para o porteiro, que segurava firmemente seu braço. Tradição e revolta se entrelaçando dentro dela. O que mais você esconde? Ela perguntou, a voz tremendo. Eu sei quem sou, disse o porteiro, a sinceridade marcada em seu olhar. E mais, eu não sou quem você pensa que sou. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Que segredos, afinal, estavam ocultos nas sombras daquele cabaré? E com essa revelação, o que mais poderia vir à tona? E assim, enquanto o homem ameaçador lhes lançava olhares mortais e a chuva batia furiosamente lá fora, o mundo de Ana estava desmoronando. Uma nova realidade se formando, levando com ela tudo o que ela acreditava saber sobre sua vida. A cada respiração, o futuro tornava-se mais incerto e a verdade parecia cada vez mais inatingível. O que viria a seguir? Ela mal podia imaginar. Ana ficou paralisada quando o porteiro entrou na sala. A presença dele era uma tempestade, trazendo consigo um rolo de emoções que ela mal podia entender. A tensão no ar estava prestes a explodir e os olhos dela corriam entre os dois homens. O tio com raiva fervilhante e o pai, que alegava estar tão próximo, envolto em confusão e dor. Eu sou seu pai, repetiu o porteiro, como se cada palavra tivesse que se fixar nas paredes da sala. Neste instante, a porta se abriu com um estrondo, cortando a conversa como um som agudo. Um homem de traje escuro entrou, seu olhar penetrante levando todos ao caos. Sua presença era como um relâmpago no céu, iluminando segredos há muito enterrados. O que ele trouxe era ainda mais somático, uma energia pesada, como se um vendaval estivesse prestes a atingir cada um deles. Você não deveria estar aqui, Carlos. A avó virou-se bruscamente, a expressão de desespero marcada em seu rosto. Carlos sorriu,
Mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão que relaxava a tensão de um fio prestes a se romper. Ah, Maria, Maria, eu estou exatamente onde deveria estar. Ele fez uma pausa, os olhos brilhando com uma mistura de fúria e satisfação. Eu vim cobrar o que é meu. Ana não entendeu. Que tipo de conversa era aquela? O que esse Carlos com seus olhos ardentes queria? O antenato à confusão que agora era a realidade dela. O que você quer? Ana perguntou, sua voz um sussurro trêmulo. Revelações, querida. Ele olhou para o porteiro com um sorriso cruel. Ele tem mais segredos do que você imagina. A sala estava em silêncio. Cada olhar carregava uma carga de emoções não ditas. O porteiro, ou seu pai, começou a se agitar, mas parecia inseguro do que fazer. Ana queria entender, mas a confusão a envolveu como uma névoa. Carlos continuou, com uma voz profunda e controlada. Vejo que as coisas mudaram. Mas a verdade é que o passado nunca desaparece. E você, Maria, sabe disso. O que você quer dizer com isso? A avó balbuciou. O medo era palpável. Carlos se virou para Ana com um olhar penetrante. Você é a peça final neste jogo, sabia? E, de repente, seu tom mudou. E se eu dissesse que seu pai não é quem você pensa que é? Ana sentiu um frio na espinha. O que ele estava dizendo? Seu pai, o homem que ela tinha certeza de que era o porteiro, poderia não ser? Carlos aproximou-se do porteiro e empurrou com força, fazendo-o cambalear. Você não é o verdadeiro pai dela, gritou, cada palavra carregando uma ferocidade acumulada ao longo dos anos. Ele está morto. E você só está aqui porque Maria teve medo da verdade. Da verdade que poderia destruí-los a todos. O silêncio se estendeu, como se o tempo tivesse parado. O mundo à volta dela estava girando. A revelação de Carlos a atordou. Seu pai. Poderia não ser seu pai? As palavras ecoavam na mente dela, cada uma mais pesada que a anterior. Você está mentindo! Ana gritou, sem saber o que acreditar. O nó na garganta se tornou angustiante. Quem é meu pai realmente? Vou te mostrar. Carlos puxou o envelope de dentro do bolso, sua expressão agora uma máscara de triunfo. Aqui, a prova. Antes que ela pudesse dizer mais, ele rasgou o envelope e jogou os documentos ao chão. Ana se agachou, suas mãos tremendo, enquanto pegava as folhas. A escuridão começava a preencher os contornos da verdade. E quando ela leu os nomes, seu mundo começou a girar novamente. De repente, tudo o que ela achava que sabia caiu em ruínas ao seu redor. Seu pai não era um simples porteiro. O que ela tinha em mãos não era apenas papéis, mas a geração de mágoas, mentiras colchadas que poderiam facilmente fazer com que a família dela se despedaçasse. Cal observava, um sorriso satisfeito em seu rosto, e a avó estava apática, seu olhar distante, perdendo-se no abismo das memórias. Agora a decisão é sua, Ana. Carlos disse, agora mais suave, quase sedutor. Você quer saber a verdade? Ou prefere viver na mentira? O coração dela batia rápido, a respiração pesada. Ali, na sala que sempre foi um refúgio,
agora se tornava o palco de um drama que ela nunca pediu para fazer parte. A verdade tinha um preço e agora tudo estava em suas mãos. O que ela iria fazer? No meio de tantas mentiras, qual caminho escolher? As revelações continuavam a ecoar e Ana sentiu que a tempestade estava apenas começando. A vida que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ana estava paralisada, segurando os documentos com mãos trêmulas. As palavras de Carlos ecoavam em sua cabeça. Você é a peça final neste jogo. O que isso significava para ela? O coração batia forte, quase saltando do peito. O ambiente estava carregado de tensão, cada segundo se arrastando, enquanto todos aguardavam pelo desenrolar das revelações. "O que você está dizendo?" perguntou Ana, a voz quase um sussurro. "Como assim meu pai não é quem eu penso?" Carlos sorriu, um sorriso que não refletia bondade. Ele sabia que estava no controle. "Eu tenho provas de que ele não é seu pai biológico." Ele apontou para o porteiro, que olhava para Ana com um misto de dor e culpa. "Isso não pode ser verdade!" Ana gritou, a confusão misturando-se com um desespero crescente. "Eu conheço minha história." "Não mais do que imagina." Carlos forçou um passo à frente, seus olhos desafiadores cravados nos dela. "Seu verdadeiro pai está mais perto do que você pensa." Antes que Ana pudesse responder, um forte barulho ecoou. A porta da sala foi aberta abruptamente e uma mulher entrou, ofegante. Seus cabelos desgrenhados e a expressão alarmada tornaram a cena ainda mais caótica. "Pare tudo!" a mulher gritou. E Ana a reconheceu instantaneamente. Era a irmã mais velha do porteiro, Caroline, que havia desaparecido anos atrás. O silêncio se fez e a tensão se concretizou em uma mistura de espanto e confusão. Ana não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Caroline? Ali? Como isso era possível? "Caroline!" exclamou o porteiro, espantado. "O que você está fazendo aqui?" "Precisamos falar e rápido." Caroline olhou para Carlos, seu semblante escondendo um misto de medo e determinação. "Eles estão vindo atrás de você, Ana, por causa das verdades." Ana piscou, perdida. A tempestade não apenas batia lá fora, estava dentro dela, jogando vento e sombras por toda parte. "Verdade sobre o quê?" perguntou Ana. "Sobre quem realmente é seu pai," Caroline disse, com um olhar mais sério do que nunca. Carlos se aproximou, tentando interromper. "Isso não é da sua conta, Caroline." Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a expressão de Caroline endureceu. "É sim. Ana, você precisa saber que sua avó não era apenas uma dançarina de cabaré. Ela tinha um passado sombrio e seu pai não era simplesmente um porteiro. A única razão pela qual Carlos está aqui é para encobrir a verdade." Ana sentiu um arrepio. Cada palavra de Caroline revelava uma nova camada de segredos. O que estava acontecendo? Como tantas histórias poderiam estar ligadas? O que você quer dizer com passado sombrio? Ana mergulhou fundo na confusão emocional. O nó na garganta estava insuportável. Eles mataram seu pai, Ana. Ele estava envolvido em algo grande e perigoso. E seu nome é... Caroline hesitou, mas todos os olhares a pressionavam. Finalmente,
ela disse. Lucas, ele é um líder, um rebelde. Ana cambaleou. A lembrança de seu pai desaparecia, agora ofuscada por uma nova identidade. Um homem que ela nunca conheceu, mas que era parte dela. Uma onda de emoções intensas despencou sobre ela como uma avalanche. E tinha o que a ver com tudo isso? Meu avô? Perguntou Ana, a voz se quebrando. Você não entendeu, não é? O cabaré, as danças, bobo. Foi uma cortina de fumaça. Carlos não está aqui apenas para te revelar verdades. Ele está aqui para encobrir as mentiras da família. Carlos soltou um sorriso cínico, mas não podia esconder a carranca de raiva. É hora de você escolher, Ana, a verdade ou a segurança da sua família. Foi então que o celular de Ana vibrou no bolso, quebrando a tensão. Ela puxou o dispositivo e, ao olhar a mensagem, o mundo pareceu desmoronar outra vez. Era uma mensagem anônima que dizia: eles sabem onde você está. Espere por eles. Ana sentiu um calafrio percorrer sua coluna. O que mais poderia acontecer? A tempestade que começara do lado de fora, agora estava dentro dela, fazendo seu coração disparar. O que vamos fazer? Perguntou em um fio de voz, enquanto todos a observavam como se ela tivesse a resposta. Com tudo desmoronando ao seu redor, Ana percebeu que ainda havia mais segredos a serem revelados. E com a ameaça crescendo, a escolha parecia mais complicada do que nunca. A verdade poderia ser a salvação, mas também poderia ser a condenação. Ana estava paralisada, segurando os documentos com mãos trêmulas. As palavras de Carlos ecoavam em sua cabeça. Você é a peça final neste jogo. O que isso significava para ela? O coração batia forte, quase saltando do teito. O ambiente estava carregado de tensão, cada segundo se arrastando enquanto todos aguardavam pelo desenrolar das revelações. O que você está dizendo? Perguntou Ana, a voz quase um sussurro. Como assim meu pai não é quem eu penso? Carlos sorriu, um sorriso que não refletia bondade. Ele sabia que estava no controle. Eu tenho provas de que ele não é seu pai biológico. Apontou para o porteiro, que olhava para Ana com um misto de dor e culpa. Isso não pode ser verdade! Ana gritou, a confusão misturando-se com um desespero crescente. Eu conheço minha história. Não mais do que imagina. Carlos forçou um passo à frente, seus olhos desafiadores cravados nos dela. Seu verdadeiro pai está mais perto do que você pensa. Antes que Ana pudesse responder, um forte barulho ecoou. A porta da sala foi aberta abruptamente e uma mulher entrou, ofegante. Seus cabelos desgrenhados e a expressão alarmada tornaram a cena ainda mais caótica. Pare tudo! A mulher gritou, e Ana reconheceu instantaneamente. Era a irmã mais velha do porteiro, Caroline, que havia desaparecido anos atrás. O silêncio se fez e a tensão se concretizou em uma mistura de espanto e confusão. Ana não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Caroline, ali? Como isso era possível? Caroline, exclamou o porteiro, espantado. O que você está fazendo aqui? Precisamos falar, e rápido. Caroline olhou para Carlos,
seu semblante escondendo um misto de medo e determinação. Eles estão vindo atrás de você, Ana. Por causa das verdades. Ana sentiu um arrepio. A tempestade não apenas batia lá fora. Estava dentro dela, jogando vento e sombras por toda parte. Verdade sobre o quê? Perguntou Ana. Sobre quem realmente é seu pai. Caroline disse, com um olhar mais sério do que nunca. Carlos se aproximou, tentando interromper. Isso não é da sua conta, Caroline. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a expressão de Caroline endureceu. É sim. Ana, você precisa saber que sua avó não era apenas uma dançarina de cabaré. Ela tinha um passado sombrio e seu pai não era simplesmente um porteiro. A única razão pela qual Carlos está aqui é para encobrir a verdade. Ana sentiu um arrepio. Cada palavra de Caroline revelava uma nova camada de segredos. O que estava acontecendo? Como tantas histórias poderiam estar ligadas? Cadê? O que você quer dizer com passado sombrio? Ana mergulhou fundo na confusão emocional. O nó na garganta estava insuportável. Eles mataram seu pai, Ana. Ele estava envolvido em algo grande e perigoso. E seu nome é... Caroline hesitou, mas todos os olhares a pressionavam. Finalmente ela disse. Lucas. Ele era um líder, um rebelde. Ana cambaleou. A lembrança de seu pai desaparecia, agora ofuscada por uma nova identidade. Um homem que ela nunca conheceu, mas que era parte dela. Uma onda de emoções intensas despencou sobre ela como uma avalanche. E tinha o que a ver com tudo isso, meu avô? Perguntou Ana, a voz se quebrando. Você não entendeu, não é? O cabaré, as danças, tudo foi uma cortina de fumaça. Carlos não está aqui apenas para te revelar verdades. Ele está aqui para encobrir as mentiras da família. Carlos soltou um sorriso cínico, mas não podia esconder a carranca de raiva. É hora de você escolher, Ana, a verdade ou a segurança da sua família. Foi então que o celular de Ana vibrou no bolso, quebrando a tensão. Ela puxou o dispositivo e, ao olhar a mensagem, o mundo parecia desmoronar outra vez. Era uma mensagem anônima que dizia: eles sabem onde você está. Espere por eles. O coração de Ana parou. O que mais poderia acontecer? O pânico tomou conta de seu corpo ao perceber o que estava em jogo. A cada batida, a lembrança de Carlos, do porteiro, da avó, tudo se tornava um véu de mentiras e segredos profundos. E se a verdade fosse pior do que ela poderia imaginar? O que vamos fazer? Perguntou, em um fio de voz, enquanto todos a observavam, como se ela tivesse a resposta. Nesse momento, uma explosão estourou do lado de fora, fazendo a casa tremer. Vidros estilhaçaram e gritos ecoaram pela rua. O desespero tomou conta de todos. O que foi isso? Gritou Ana, olhando pela janela quebrada. Carlos parecia pálido, seus planos desmoronando no mesmo instante. Precisamos sair, ele gritou. Mas antes que pudessem mover, um grupo de homens armados entrou pela porta. Rostos desconhecidos e intenções obscuras. A adrenalina tomou conta do ambiente. E Ana sentiu um frio no estômago ao encarar a realidade avassaladora. Vamos pegar a garota! Um dos homens gritou, atravessando a sala e mirando seus olhos em Ana. Ana respirou fundo. O mundo ao redor dela desmoronou. Compreender.
Ela não tinha escolha. A verdade a cercava, mas agora a segurança de todos estava em jogo. O que ela faria? O dilema se intensificava e a tempestade estava apenas começando. Com suas esperanças se esvaindo, Ana ficou sem saber para onde correr. Afinal, quem estava realmente do seu lado? E o que mais estava prestes a ser revelado? O futuro parecia ainda mais sombrio, enquanto as sombras do passado ameaçavam engolir todos ao seu redor. A situação estava prestes a explodir. Ana não conseguia acreditar que já estavam ali, frente a frente com a verdade, enquanto homens armados cercavam todos. O medo pulsava no ar, como se a sala estivesse prestes a desabar sobre eles. Carlos olhava para a tempestade lá fora, e então para o porteiro, seu rosto contorcido e misto de raiva e medo. Vocês realmente acham que podem mudar a história? Carlos riu, mas não havia humor naquilo. Era um riso de desespero. A história pode mudar sim, Carlos, gritou Caroline com a voz firme. Se você não parar de esconder quem você realmente é. Ana sentiu o calor subir à sua cabeça. Meu pai não é quem eu pensava. Todos os pensamentos se misturavam em sua cabeça, como uma tempestade implacável. O homem que sempre achou ser seu pai poderia não ser. Vamos, precisamos agir, falou o porteiro, e Ana percebeu que não poderiam esperar. Ana, escute, você precisa saber a verdade. O grupo armado começou a avançar, os rostos emaranhado de intenções sombrias. Ana agora sentia um nó na garganta. O que ela faria? O que mais estava em jogo? A verdade é que eu... O porteiro hesitou. O peso das palavras pairava no ar. Eu sou seu pai biológico. O tempo pareceu congelar. Cada batida de coração ecoava como um tambor. As palavras retumbavam na mente de Ana. O quê? Ela perguntou. Quase em um sussurro, o mundo ao seu redor desaparecendo. Cada segredo parecia se tornar uma lâmina afiada. O que você vai fazer? Perguntou Carlos, o tom desafiador em seus olhos. Eles não vão deixar você escapar, querida. Ana olhou ao redor e viu as expressões de todos. Estavam todos aterrorizados. Uma onda de determinação a atravessou. Era a hora de agir. Com o coração acelerado, ela olhou para os homens armados se aproximando. Você não vai me pegar! Berrou, sua voz ressoando forte como um trovão. Rapidamente, ela se virou para a porta. Correu em direção ao lado mais afastado da sala. O porteiro a seguiu e ela gritou para ele. Vamos, eu sei o que fazer! Enquanto corria, o som da chuva batendo do lado de fora parecia uma melodia desesperada. Os homens a seguiram de perto, mas Ana não olhou para trás. Eu não vou deixar eles me pegarem. Ela e o porteiro saíram pela porta dos fundos, sem olhar para trás. Era agora ou nunca. Ana sentiu o frio do outono em seu rosto. Escadas. Cada passo é mais rápido e intenso. O coração dela parecia um tambor e a adrenalina corria por suas veias. Onde estamos indo? Perguntou o porteiro, sua voz tensa.
para o local onde tudo começou, respondeu Ana, enquanto seus pés a levavam por uma passagem oculta que ela conhecia, guardada em seu coração. O barulho da chuva aumentava e a sensação de fuga as enchia de coragem. Ao chegarem ao cabaré, o lugar respirava história e sussurros. As luzes estavam apagadas, mas Ana sentia que esse era o lugar onde verdade e liberdade dançariam juntas novamente. Uma sombra se aproximou. Era uma figura familiar. A avó. "Você não deveria estar aqui!" gritou a avó, o rosto pálido e tenso. "Não podemos mais esconder a verdade", Ana respondeu, tremendo mais firme. Mas antes que pudessem continuar, uma sirene soou ao longe. Uma luz vermelha cortou a escuridão. Eram policiais. O passado estava lutando para se libertar em todos os sentidos. O impacto da verdade estava prestes a alcançar todos eles. E Ana percebeu que, mesmo em meio ao caos, havia uma esperança. Uma luz piscando na escuridão. "Nós vamos enfrentar isso juntos", gritou o porteiro, segurando a mão de Ana. E, por um breve momento, tudo parecia possível. Ele estava certo. Juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade, mas a verdade, a realidade ainda pairava. E Ana sabia que essa luta apenas começava. O que seria do futuro? Como poderiam superar os segredos que mantinham a família unida e dividida ao mesmo tempo? Enquanto a sirene se aproximava, Ana fez uma promessa silenciosa. Ela estaria pronta para qualquer coisa. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Acompanhe as reviravoltas e descubra o que acontecerá a seguir. E não esqueça, esmague o botão de like agora. Você pode alimentar o algoritmo e ajudar tantos outros a conhecerem esse final impactante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o fim. Como você acha que Ana e sua família vão lidar com tudo isso? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal.